potencial da rede, não do significado da articulação, mas da força real. Quais são as forças reais que já estão articuladas? Esse mapa eu não tenho. Eu não sei se alguém tem. Então, eu acho que antes da gente mapear toda essa força que já existe de entidades e organizações que já estão fazendo trabalho solidário, não é só a CUFA, tem favela sem Covid, periferia sem Covid, comunidade sem Covid, que já estão fazendo vários trabalhos, né? E, na verdade, a gente corre o risco de perder o trem, né? Se a gente não souber como colaborar nesse sentido, é importante a gente saber qual é o nosso potencial. Então, nós temos que saber quem somos, né? Esse núcleo que está aqui agora, ele não que não representa. Claro que representa, mas ele não é todo mundo que está na ABF. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem somos, né? Que forças que estão aqui dentro agora, nesse momento, e que vão atuar caso a gente aperte o botão. O botão vermelho diz, vamos, e todo mundo ir. Então, a gente precisa saber quem somos, né? Onde nós atuamos, onde nós podemos atuar com os nossos bracinhos, né? Onde a gente chega. Com isso, a gente pode estabelecer um objetivo. Senão, esse objetivo ele não vai ser realizável ou vai ser caótico, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Eu concordo que tem que ser feito comitês regionais, locais e tal, mas eu, sinceramente, não sei aonde que a gente vai, onde a gente pode chegar, né? Eu vejo algumas iniciativas, mas eu não sei se essas iniciativas são da ABF, são de pessoas que participam da ABF, a ABF, alguém da ABF que traz, mas não participa, só divulga. Então, a gente precisa fazer um mapa, né? Um mapa que nos dá, a partir daqui, nós vamos estabelecer o nosso objetivo. É isso. Olá, boa tarde, pessoal. É uma grande satisfação falar com vocês, mesmo aí à distância, né? É bom haver essa iniciativa para a gente poder dialogar, né? Eu acho que a gente está consenso que algo muito grave está acontecendo e, infelizmente, tende a se agravar muito rapidamente, de modo que a gente não... Fica difícil fazer previsões futuras e eu acho que a gente também tem que estar ciente até mesmo de uma eventual possibilidade de um adiamento até das atividades na Itália para o ano que vem. Isso, a gente tem que estar ciente disso também. Eu acho que eu concordo com o que foi dito aqui pelo Rudá e pelo Hamilton, e, a meu ver, acho que há algo absolutamente necessário, urgente a ser feito agora, que é a contribuir para que isso que foi aprovado finalmente, que vai no Congresso Nacional, né, essa renda emergencial, e que o governo promete aí para a semana que vem começar, enfim, a colocar isso para rodar, eu acho que há um desafio enorme que é fazer chegar essa informação aos 20% de pessoas que não fazem parte do cadastro único e que têm o perfil, que a gente sabe, pelo menos 20%, que precisa ter acesso, precisa ser inclusos para poder receber esse benefício. Então, eu acho que nós precisamos, tanto quanto possível, da maneira mais objetiva, espalhar essa informação. Acho que o Hamilton colocou bem, há muitas iniciativas que estão acontecendo e que a gente acaba entrando nelas meio já quando elas estão andando. Isso aconteceu aí com essa mobilização em torno da campanha pela renda emergencial, né? Então, acho que é um grande desafio a gente buscar encontrar quem são esses grupos e nos colocarmos à disposição no sentido de socializar essa informação, porque o que é urgente agora é que as pessoas recebam essa renda. Então, é preciso contribuir para que elas tenham essa informação, para que elas se cadastrem no aplicativo que o governo está prometendo e que a gente contribua ao máximo para que isso seja disseminado. Além dessas outras iniciativas que estão ocorrendo, que a gente circula aí no nosso grupão do WhatsApp, várias coisas que a gente tem visto
observado, de informações que estão acontecendo de ajuda mútua, de colaboração coletiva, e que a gente deve, na medida do possível, procurar integrá-las. Eu creio que o site que essa iniciativa acho que é importante, acho que deve ser potencializada, né? E a gente contribuir o quanto puder para que isso tenha o maior escopo possível, tá certo? Mas acho que o tempo está acabando aí também, eu só queria dizer que urgentemente agora contribuir quanto possível para que essa informação das pessoas que devem ser beneficiadas, que cheguem até elas, né? Esses 20% que não fazem parte do cadastro, que não fazem parte hoje do cadastro único, certo? Eu queria dizer também que talvez eu tenha que sair um pouco antes de terminar a reunião, por o fato de estar escrevendo algo que diz respeito ao que a gente está discutindo agora, e que espero socializar também. Obrigado. Sou eu, aqui é o Célio, está escrito como se fosse a Silvânia, que estamos juntos. E eu queria ir na linha do André. Eu penso que o fundamental nesse momento são as ações macro. Não estou negligenciando as ações micro, as ações locais, mas o nosso principal papel estamos aí somados à renda básica. Aliás, a ABFEC participou e se integrou nesse processo e houve um engajamento importante. A gente não tem que estar preocupado com o protagonismo de sermos o ator principal na cena, mas de estarmos somados nisso. Acho que a questão da renda básica ainda não foi plenamente concretizada, então nosso foco deveria ser para que esse recurso de fato chegue à ponta, de fato acesse quem necessita. Devemos também estarmos integrados com uma série de outras ações. Eu concordo no que o Rudá disse, de estarmos juntos com a CUFA e com uma série de outros movimentos, mas a gente vai estar junto, vai estar dando o suporte, porque eu não sei qual é a capacidade operativa das pessoas na ABEF na ação direta. É claro que todos têm, mas se a gente tiver somado a outros movimentos, isso será importante. Acho que vai potencializar nosso trabalho. Por último, vem o horror aí, gente. Abril e maio vai ser algo que a nossa geração nunca vivenciou. Então, estejamos preparados inclusive para um quadro de instabilidade social, política, psicológica, inclusive, né? Já estão... Daqui a pouco as pessoas vão estar 1 mês, 2 meses dentro de casa, né? E isso vai ter efeito também. E a gente tem que estar preparado para dar suporte a isso e a se posicionar também politicamente. Não sei se vocês sabem, o país já está com outro presidente da República, de fato, que é o general Braga, que é o ministro da Casa Civil. O Bolsonaro já ficou escanteado, isso por decisão do comando militar. Ou seja, são alterações na conjuntura que virão de forma muito rápida e a gente vai ter que se posicionar nesse quadro, né? Porque o grande agregado que a gente tem a oferecer pela articulação brasileira, pela economia de Francisco e Clara, é exatamente essa marca, esse sentido, né? E nisso a gente pode contribuir bastante com vários movimentos. Isaura, você, bem. Isaura. A Isaura está aí? Não? Alô, alô. Diga, Isaura, estamos te ouvindo. Ok. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Então, do que eu ouvi, eu logo de cara, eu já falaria de uma coisa, assim, tipo, diante desse quadro que a gente está e a imprevisibilidade do futuro, a gente não tem, quer dizer, a gente não sabe o que acontecerá em novembro, então a gente tem eu separaria agora 2 economias de Francisco. Uma economia que é uma economia que a gente trata de assuntos
relativos aos ideais. Quem somos nós como um grupo que pensa, como um grupo que tem uma ação, como um grupo que tem uma ação política, e quem somos nós mesmos? Aí eu acho que a gente tem que ser muito claro e transparente. Aí eu acho que encontra com um pouco do que o Hamilton falou, sabe? A gente vai ter força à medida que nós tenhamos confiança entre a gente e a gente seja uma rede, e é isso que é do meu interesse. E outra economia de Francisco é a economia que vai acontecer na Itália, em Assis, que é super imponderável, né? Que a gente não sabe se vai rolar ou não. Eu não sei se em novembro, inclusive, como é que a Itália vai estar, né? Se as coisas vão chegando, porque, na real, é um grupo que está junto com o Papa, que deu para a gente conseguir ver um pouco dessa rede de organização, e a gente não sabe. Inclusive, vai poder viajar, né, em novembro. Então, o que eu estou querendo colocar, e eu pego um pouco das iniciativas que eu acho que seriam interessantes, mas é uma iniciativa, aliás, eu gosto de falar as coisas bem concretamente. A gente tem que ser transparente como uma instituição. Se nós somos uma instituição, se essa instituição se formou e se a gente está para acionar o gatilho, a gente tem que acionar sob qual direção? Quer dizer, quem é o núcleo duro? Eu queria que fosse transparente todas as, inclusive contas, para a gente poder ter ações, sabe? Do que já foi, do que será. Eu acho que eu estou falando algo que parece que vai de encontro com o que o Hamilton falou, para a gente conseguir saber a partir da onde que a gente pode ter uma ação e essa ação ser coletiva, ser um grupo de fato. Sabe? Porque senão ficam as conversas muito demagógicas às vezes, sabe? É isso que eu queria falar. Eu acho que a situação é uma situação super problemática. A gente está vivendo um problema. Laura, deu 3 não minutos. Tem previsão. A gente não tem. A gente está tendo que trabalhar dentro das nossas. Laura, 3 minutos. Ai, desculpe, então. Está falado. Não, pode concluir. Não, então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisava ter, e não sei se é esse perfil de conversa que eu sinto necessidade da gente colocar os objetivos da Clara e de Francisco, mas em que sentido a gente ser uma rede ou é uma instituição, ou é para a gente ter ações emergenciais agora. Eu estou participando de outros grupos. Eu estou participando, a Patrícia mesmo, Dornelles, lançou um grupo, eles conseguiram... Isaura, já é quase 4 horas. Então, concluído, Silvana. Está entendido. A conversa continua. Paz e amor. Tá bom, obrigada, Isaura. Agora é o Ivan. Ivan? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Boa tarde a todos. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Respondendo às questões que foram levantadas, eu acho que é mais do que óbvio, né, que as populações mais carentes vão ser mais afetadas, os grandes complexos, né? Eu acho que, como está todo mundo de quarentena, eu acho que como a gente pode agir é empoderar as pessoas locais, né, os líderes locais, sei lá, ajudar na articulação logística de distribuição de alimento, de detergente, água, alguma coisa assim, mas vai fazer a parte logística mesmo, né? Logística e financeira para empoderar esses líderes locais que eles possam articular a galera ali daquelas regiões, né? Porque acho que ninguém aqui vai conseguir ir a um lugar e, sei lá, entregar as coisas, por exemplo, entendeu? Acho que isso tem que ser feito sei lá, tem que ser repensado, porque tá todo mundo preso dentro de casa, né? Então, sei lá, eu só queria levantar essa questão.
Rudá, você, bem. Direito, se eu estou postando direito, então vamos lá. 3 questões bem rapidamente para ver se eu não... Primeiro, nós não somos instituição ainda, nós somos uma rede. Eu acho que é bom a gente ter clareza do que a gente está falando, senão a gente se confunde. Não é? Nós não somos instituição. Aliás, nós somos formados por várias instituições, a rede da gente. Segundo lugar, Itália, só para ter informação, porque eu sou de família italiana, a curva de casos começou a cair na Itália já. Mas o problema das autoridades públicas, das lideranças da Itália, é que eles acham que pode ter uma segunda onda no sul da Itália, porque os casos estão concentrados no norte, né? Só para a gente ter uma ideia, se tiver uma nova onda, nós então começaremos agora a ter o crescimento daqui 2 meses, né? Isso invade, portanto, o segundo semestre. Bom, mas isso não é claro. O fato é que está caindo a curva. Quem somos? Eu acho que essa questão do Hamilton é importantíssima e dependendo da resposta, Hamilton, nem a tua proposta pode ser feita. Quer dizer, a do Célio. Ou seja, se nós não somos nada ou somos muito fracos, seria quixotesco a gente tentar entrar na divulgação da renda mínima. Eu não acho que nós somos pouca coisa. Já estou dizendo aqui, mas vale a pena a ideia do balanço. Aqui em Minas Gerais nós somos muito fortes, mas muito fortes. Nós temos deputados que já se envolveram, Conselho Regional de Economia, que ia sediar o encontro estadual. Nós temos padres, municípios, câmaras de vereadores. Nós temos 9 polos regionais. O que eu não sei é o que aconteceu nos outros estados. Eu tenho ideia de alguma coisa em Campinas, tenho ideia de alguma coisa em Jundiaí, São Paulo, mas eu não vi articulação estadual em São Paulo. Os outros estados, então, eu não tenho ideia nenhuma. Então, nesses últimos períodos, né, últimos meses, a gente se jogou muito fortemente aqui em Minas para criar núcleos regionais da economia de Francisco. Eu posso garantir que aqui nós temos peso, mas muito peso. Inclusive, envolve mais de 80 entidades só da área de educação, para vocês terem uma ideia. Acho que, e finalmente, para não estourar meu tempo, eu acho que nós temos 3 grandes áreas de atuação, que aí é uma decisão política. Uma que é micro. Eu acho que não tem sentido a gente falar em articular novas ações econômicas, incentivar economias não capitalistas e ficar no macro somente. Eu acho que isso fere um pouco, inclusive, o sentido que o Papa deu. Eu acho que nós temos que ter ação local, naqueles locais que a gente tiver condições, obviamente. Acho que nós temos que ter uma ação regional de orientação e nós temos que ter, obviamente, uma ação macro, que eu não tive tempo de falar naquela outra fala, que tem a ver com a questão da renda mínima e muitas outras questões. Agora, o que eu quero dizer? De novo, eu não acho que o argumento se nós somos quantos somos, ele de fato, ele na origem, a priori, ele desconsidera qualquer proposta. Ou então, ou desconsidera tudo, ou é ainda uma questão a se levantar. E segundo, se for esse argumento que nós já perdemos o bonde, nós perdemos em tudo, inclusive na renda mínima. O INESC, que é uma entidade de Brasília, atropelou completamente a gente, se for pensar desse jeito. Eles é que fizeram campanha nas redes sociais, articularam através da advocacy deles. Só o INESC, que é uma entidade sediada em Brasília, fez muito mais do que a gente. Então, também não acho que é um bom argumento a gente falar que a gente perdeu o bonde, porque se for por aí, nós já perdemos o bonde mesmo, é a primeira reunião que a gente está fazendo. Agora, nós não estamos disputando quem é que lidera. Nós estamos disputando como que nós, como rede, a gente consegue aumentar o volume dessas ações. Só para a gente equilibrar um pouco, porque às vezes, assim, na hora da ânsia da nossa fala, já que o tempo é curto, a gente acaba desqualificando uma outra sugestão e não percebendo que ela também reverbera contra a nossa própria sugestão. Eu acho que só estou pedindo para a gente ter um pouco mais de calma, para primeiro levantar as propostas e depois a gente vê se a gente consegue mesmo dar conta. Agora, eu acho que a proposição do Hamilton de levantar o que nós somos é fundamental mesmo. Acabou. Deixa eu fechar aqui o microfone. Hamilton, você. Então, dentro disso que o Rudá está falando,
por que eu estou falando? Tem um problema, então, que é de informação. Por quê? Porque, por exemplo, o Célio falou, nós intervimos na renda mínima. Eu não sabia. Não que eu seja muito importante que eu tivesse que saber, mas eu acho que todos deveriam saber quais foram as gestões que foram feitas nesse processo. Interessa a todos saber, inclusive para potencializar a ação da articulação para ela ser divulgada. Por quê? Porque isso tem impacto na ponta. Porque eu, nesse caso, discordo do Célio de que a gente só tem que trabalhar no macro. Eu acho que a única forma, e não é um problema de disputa de hegemonia, é um problema de introdução do conceito de economia solidária em todas as camadas da população de forma transversal, tanto formadores de opinião, pessoas que intervêm no mundo da política diretamente, como lá na ponta, porque na ponta é onde está se discutindo a possibilidade de uma mudança nas relações sociais de produção. Então, isso, se a gente não faz um trabalho de forma inteligente de estruturação não é estruturação burocrática da ABEF, estruturação dos conceitos da ABEF na transversalidade de onde ela atua. Só que para isso a gente tem que saber onde ela atua. É isso que eu estou falando. Isso não é desqualificar as ações da ABEF. Ao contrário, é dizer, precisamos saber aonde ela está. Nós precisamos de informação e que essa informação seja socializada entre todos, para a gente entender o potencial que está sendo feito e, inclusive, argumentar isso onde a gente atua, para que essa articulação ela se consolide, para que o nosso papel tenha um impacto maior. Mesmo que a gente tenha que discutir alguns aspectos da essência da economia, como ela vai se dar, que propostas são, que tipo de ação, mas nós temos que ter esse mapa, saber onde que nós estamos atuando, quando a gente está atuando e quem está atuando. Né? Até para ele ser uma articulação, se ela não tiver uma formalidade muito grande, um funcionamento, uma articulação democrática. Né? Então, aí, pelo que o Rudá está me dizendo, então o que nos falta é uma comunicação efetiva daquilo que nós estamos fazendo e aonde nós estamos e como isso está se desenvolvendo. Nós temos que pensar isso. Não estou dizendo que nós não fizemos nada, nós estamos começando do zero, nada. A possibilidade de não sermos nada, ela existe. Não só nós, muita gente. Se nós não intervirmos na realidade de forma com o selo Economia de Francisco, tudo bem. O Papa ele tem uma marca que está presente na conjuntura. Mas nós aqui no Brasil, nós temos que ter uma penetração maior e isso exige algumas formas de fazer que melhoram essa visibilidade. E eu acho que é necessário, por isso é necessário essa transparência e essa comunicação daquilo que a gente está falando. Só isso aí. Fernando, você. Obrigado, Silvana. Eu vou acompanhar um pouco a fala do Rudá, por questão da informação. Eu acho assim, a gente não perdeu o bonde, não, até porque somos uma organização muito jovem, acho que nem sequer somos uma organização ainda, nós somos uma articulação de outras organizações e alguns indivíduos que estão interessados nesse tema. O que não significa que nós não sejamos uma articulação potente para realizar coisas importantes, mas tem outras organizações que têm muito mais experiência em fazer coisas em momentos de crise, e é um momento de crise, inclusive, que pouca gente tem respostas prontas. É uma crise que ninguém viu antes. Eu acho que tem duas dimensões que a gente devia pensar ações que talvez a economia de Francisco possa fazer diferença e que podem nos ajudar. Primeiro é o seguinte, eu vejo que a nossa composição favorece muita coisa do tratamento dos dados. Nós temos um misto de economistas, acadêmicos, pessoas que estão trabalhando na iniciativa privada e muitas organizações locais. E hoje a gente tem dificuldade de ter acesso aos dados reais do que está acontecendo durante a crise e quais vão ser as necessidades mais urgentes. Então, acho que a gente podia fazer um pouco, um GT, uma força-tarefa, para levantar informações que possam apoiar a formulação de políticas públicas ou de ações comunitárias que apoiem quem está sofrendo mais durante a crise.
O segundo ponto é o tratamento dos dados. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de interpretar as estatísticas que estão chegando sobre desemprego, sobre queda de renda, etc. E com esse tanto de economista comprometido com o lado mais frágil da sociedade, a gente poderia apoiar também formulando diagnósticos e cartas que possam esclarecer para as comunidades que a gente representa qual é o tamanho do buraco, qual é o tamanho do problema que nós estamos vivenciando. Um terceiro ponto que eu acho que a gente poderia atuar mais forte é uma dimensão que essa crise tem como única. Na crise de 29, mais ou menos a população estava nivelada no nível de informação sobre o que era a crise. As pessoas liam os mesmos jornais, as pessoas acompanhavam os mesmos fatos e a informação estava nivelada. Hoje não, a gente vive uma crise combinada com uma guerra informacional suja. Nós temos uma fração substancial do país, inclusive de pessoas próximas das nossas comunidades, que tem uma leitura totalmente diferente sobre o que está acontecendo. Tem gente que não vê epidemia, tem gente que acha que as medidas do governo de manutenção do emprego estão ok. Então, acho que a gente podia fazer um papel informativo relevante e que vai fazer diferença para a nossa organização. Espero ter ficado dentro dos 3 minutos. Obrigado. André, você... André? Agora sim, vamos lá. Pessoal, eu acho que a gente, em termos de identidade, eu acho que a gente já caminhou bem, né? Fizemos, né, desde novembro de 2019, tá certo? O evento que nós fizemos na PUC São Paulo, muito importante, a participação daquelas entidades nacionais importantes que reconheceram na nossa articulação, né, a sua relevância e vieram, enfim, alguns dos seus representantes estão conosco aí participando no grupo grande do WhatsApp, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e outros mais, enfim, e a gente construiu uma rede, uma articulação e tem uma identidade definida em torno da economia de Francisco e Clara. Isso está presente na carta, muito bem colocado ali. Inclusive, a questão da renda básica da cidadania, ela é central na carta e isso foi resgatado agora nesse momento. Acho que o Célio teve assim, uma presteza de rapidamente se colocar em relação a isso, escrevendo e buscando aquela articulação mais ampla que está rolando e que bom que está acontecendo, né? Que está fortalecendo essa campanha e combinou-se também com as iniciativas dos parlamentares. Acho que é um equívoco ficar discutindo quem é que puxa, acho que é somar forças aí, né? E no meu entendimento, uma outra frente importante agora também é uma reivindicação importante é a questão de ocupar hotéis, né, para que pessoas sejam colocadas nesses hotéis, pessoas que precisam ser apartadas, né, das suas comunidades muito carentes. E isso é importante até por uma questão de geração de trabalho e renda também para os trabalhadores dos hotéis. Então, é uma campanha que eu acho que nós devíamos abraçar aqui em São Paulo, com Dória, exigir cobrar isso ao máximo e espalhar isso também nos outros lugares, onde a BF que está muito articulada, como é o caso de Minas, enfim, acho que nós devemos propagar isso aí. E aí, 2 coisas também, pessoal. Primeiro, eu acho que virá depois, em algum momento, um ponto central da economia solidária, que é a recuperação de empresas, né? A recuperação de empresas, não só fábricas, empresas em geral, que eu acho que nós deveremos, de alguma medida, abraçar isso aí, reivindicar isso fortemente, porque, infelizmente, várias serão quebradas, e a ideia é recuperá-las na maneira autogestionária, né? na maneira da economia solidária. Isso aconteceu na Argentina, na grande crise, né, de 2001, e foi um grande movimento das empresas recuperadas na Argentina. Eu acho que é algo que a gente pode fomentar aqui no Brasil, a BF, que eu acho que... E aí, tendo a participação da Unicopas, sobretudo da Unisol, que é uma entidade que reúne fábricas recuperadas, eu acho que a gente vai poder puxar essa discussão importante num segundo momento, né? E, por fim, eu queria dizer que, é claro, a situação é grave, muito grave, tende a se agravar, a gente não pode ser romântico, né? Ela vai se agravar bastante, mas
a gente tem que, embora não saibamos como é que será o futuro, fica difícil planejar, a gente tem sempre buscar o melhor, né? Então, eu disse, pode ser que não ocorra em novembro na Itália, mas a gente espera que ocorra, tá certo? E se porventura não ocorrer, não significa que tudo que foi feito agora foi perdido. Pelo contrário, né? Se nós tivéssemos ido para a Itália e em seguida fosse agora a quarentena, percebe? Nós não poderíamos nos encontrar, não poderíamos fazer eventos, isso seria muito ruim, né? Então, acho que a gente tem que ter essa perspectiva de que, enfim, vai haver uma continuidade, né? Ela com certeza haverá, e também isso se refere à situação mais ampla do país, porque a gente sabe, os militares, né, já tem um general lá nas cartas, o interventor do Rio e tudo mais, você frisou isso aí, há esse risco de golpe militar, tá certo? Que é uma coisa, o pior cenário possível, mas o nosso cenário, o que a gente deve buscar, a nossa bandeira deve ser a bandeira de um governo democrático, né? Se for possível antecipar eleições, haver novas eleições, busquemos isso, tá certo? Então, ou seja, ainda, por pior que esteja o cenário, a gente tem que buscar o melhor. Pessoal, eu daqui a pouquinho estou saindo, eu agradeço, viu? Um abração para todos vocês, viu? Beijo, André. Célio. Mas excelentes contribuições, André. Eu já vou partir do que você falou e do Fernando, que eu concordei também bastante. Primeiro, quando eu falo de a gente estar no macro, não quer dizer deixar de fazer as ações no micro. Eu falo mais no sentido de que a gente tem que se somar aos movimentos e ações que já estão acontecendo. Não temos que ter preocupação com protagonismo, em aparecer ou não. Eu entendo que a vitória da renda básica foi uma vitória nossa, também como foi de muitos parlamentares, como foi do povo brasileiro em geral. E, de fato, a gente se engajou, sim. Tem até no grupo da articulação da economia de Francisco. Então, logo soubemos da rede pela renda básica, a gente se somou a ela, eu e outros nos engajamos nisso e tentamos compartilhar ao máximo todas as informações, pedido para replicar as comunicações. O INES, que é uma entidade maravilhosa, que, aliás, eu acho que pode até mais adiante a gente estar próximo deles, aí com a articulação pela economia de Francisco e Clara, eles têm 3 décadas de fazer advocacy, né? Lá em Brasília. Então, cabia mesmo a eles fazerem isso. Estão fazendo com muita competência e a gente está muito próximo deles também. Então, eu acho que é bacana isso. Como em outras ações. Todas as ações, eu penso que não precisa ser a ABEF sozinha. É sempre a ABEF se somando a ações de outros. Nós somos isso. Esse é o nosso papel. E houve a consulta, sim, Rudá, que você está colocando. O Eduardo colocou no grupo da articulação que a rede brasileira pela renda básica estava procurando a ABEF, que talvez tenha escapado, mas eles fizeram essa consulta, a gente se prontificou a entrar, entramos, registramos ali o nome da ABEF, que ele figura entre 100 outras entidades, e está tudo bem. E eu não sei, não houve problema. E entendo que a gente tem que se somar dessa forma. Como também nas ações que vocês estão fazendo em Minas, todas são ótimas, tem que ser feito. Na verdade, quando alguém da ABEFC estiver fazendo alguma coisa, fale em nome da ABEFC e é a ABEFC que vai estar lá presente por essa ação. Eu entendo dessa forma, acho que nossa contribuição, a gente tem uma massa crítica que pode colaborar muito na comunicação, na análise, nos estudos, como o Fernando falou. Esse é um papel muito importante nosso. Temos que estar nos somando, desde quem puder fazer distribuição de cesta básica, faça no lugar que for, vamos tentar acumular, mas eu penso que o nosso papel de nos somarmos às articulações gerais ele é mais relevante. Temos que ficar mais de prontidão, porque os fatos estão se agravando rapidamente
É possível que a gente termine abril aí com 4.000 mortos, coisas assim, colapso em sistemas de saúde, isso não é simples. E, por último, excelente a ideia dos hotéis, e eu acho que essa pode ser uma campanha importante que a gente podia encabeçar e se dedicar com afinco, não só para a população de rua, como também para o isolamento de pessoas no Covid que não conseguem ter isolamento nem dentro de casa, né? Então, essa é uma grande opção e que é uma alternativa econômica para os hotéis até, inclusive. Aliás, eu vi aqui em Recife, um hotel está fazendo isso, está cedendo os quartos a um custo baixo, acho que a diária era 200 e tanto, caiu para R$100, para esse isolamento do Covid. Então, é uma boa alternativa econômica, inclusive para eles, né? numa renda básica mínima. Uma última coisinha, eu passei dos 2 minutos, queria colocar. Eu estou engajado aí pessoalmente, mas gostaria de ter autorização da ABEF, que é num processo da renda básica para a cultura, para os espaços culturais, pontos culturais, artistas, né? Estamos avançando bastante nisso, acho que semana que vem vai para a votação, praticamente a elaboração da lei foi a gente que fez, tudo. Mas eu estou fazendo pessoalmente, mas se tiver o aval, gostaria de colocar como uma contribuição da BEFC também. Pamela, você? Então, o que eu estou observando aqui é que a gente está indo e voltando no tema sobre informação. A gente tem o grupo, né, da articulação, tem o grupo da juventude, só que a gente sabe que a gente tem outros grupos e que a gente não consegue acompanhar as informações com a mesma rapidez. Eu já havia comentado logo no início essa questão da divulgação numa rede, uma divulgação centralizada numa rede social. Por que eu acho importante? A gente está falando de ações individuais que estão acontecendo ao longo do nosso país, que é muito grande, e que elas podem, sim, serem somadas às outras entidades e serem, inclusive, ideias que podem ser, compartilhadas por outras pessoas ou feitas por outras pessoas, né? Você pega a ideia e distribui em outro lugar. Então, o que eu sinto muita falta é a gente ter essa concentração de informação num lugar só e que talvez não seja um grupo de WhatsApp que entra muita informação. Então, assim, eu acho que produção acadêmica, ideias de articulação, por exemplo, a gente recebeu no grupo falando que na cidade de Oliveira, uma menina estava fazendo uma coleta de informações dos produtores rurais e estava divulgando redes sociais para incentivar o comércio local. Quer dizer, essa atitude é muito bacana. Se a gente concentra num lugar só e outras pessoas podem pegar a mesma ideia e reproduzir nos seus lugares, como também a gente pode aumentar a nossa informação. Acho que desse jeito a gente consegue centralizar e não ter essas desinformações. Mas a gente estava fazendo, não estava. Eu acho que fica até mais fácil. A gente produz algo, produz conteúdo para colocar para virar fonte de consulta também para as pessoas. Igual eu vi alguns participantes do Economia da Juventude, do Economia de Francisco, prestando trabalho voluntário, seus serviços voluntários, eles divulgam nas suas próprias redes. Quer dizer, sendo uma pessoa dentro da juventude que está prestando um serviço comunitário, isso seria algo de divulgação da nossa rede. Seja uma entidade que é parceira, também é motivo de divulgação da nossa rede. Eu acho que assim, se a gente começar a concentrar tudo numa página de Facebook, no site, inclusive eu acho que o site estava fora de ar, estava dando uma entrada de vírus aqui, eu acho que facilita para a gente não ter esses descompassos de informação e também não ter essas... A gente perdeu muito tempo perguntando quem que faz, quem que não faz. Outra coisa, a Isabel colocou no chat a questão de formalizar a instituição. Acho também muito interessante a gente colocar uma apresentação. Olha, quem que é? É uma articulação, é uma rede formada por algumas pessoas. Se você não participa, você pode participar. Eu acho que detalhar isso para ter como material. Para a gente poder
estar centralizando as informações e não ficar perdido. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Pamela. O próximo é o Paulo e depois o Eduardo quer dar encaminhamento. Eu só queria pedir, Eduardo, o último que se inscreveu, e acho que a gente pode encerrar, é o Andrei. Então, eu passaria para o Paulo, depois o Andrei, e daí vem o Eduardo para encaminhamento. Tá bom assim? Paulo, beleza, Sil. Obrigado, Silvana. Obrigado a todos. É muito bom reconhecer no trabalho de cada um que está fazendo no seu canto, no seu espaço. Eu sou jornalista do canal Resistentes. Nós somos um canal que está completando 1 ano agora. E o nosso trabalho, principalmente, é criar condições, espaço para divulgação da informação, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. É a primeira oportunidade que eu, pelo menos como integrante, né, e me sinto extremamente integrado à economia de Francisca e Clara, tenho um orgulho muito grande de dizer que faço parte de economia de Francisca e Clara e sempre onde estou digo que sou integrante do grupo de economia e Clara. Dentro desses aspectos, eu quero colocar aqui, como a Pamela, por exemplo, falou, como outros também comentaram, né, a questão da transmissão da nossa conversa. Né? Veja, eu estou gravando essa conversa que nós estamos tendo aqui. Eu, inicialmente, não pensei em colocá-la no ar, até porque não tem autorização de vocês, não sei qual é o encaminhamento que nós todos estamos dando, mas o objetivo do canal Resistentes é criar uma regularidade dentro do nosso processo de diálogo que nós estamos fazendo aqui, e as pessoas, além de terem a disponibilidade de assistir esse material que nós vamos estar conversando, com essas diretrizes que nós vamos estar fazendo, muitas delas vão também poder participar do chat através colocando questões, colocando perguntas, enfim, dando ideias, né, que a gente pode depois compilar essas ideias, de repente, se houver um número muito grande, nós não conseguimos acompanhar, mas já fica ali registrado para a nossa reflexão e para incorporar dentro de todos esses encontros. Então, o primeiro ponto é viabilizar o canal Resistentes, a transmissão dessas conversas que o Eduardo vai dar encaminhamento aí para que a gente volte a ter uma rotina dentro desse nosso trabalho. A segunda questão, as redes, né? Eu ainda vou falar mais 2 pontos. Eu falei um pouco de transmissão pelo YouTube, aqui no canal Resistente. O segundo aspecto são as redes e vou falar ainda sobre criar um jornal, bem rapidamente. Sobre as redes, né? As comunidades nas pontas. Então, nós estamos com coletivos de favela, nós estamos aqui com vocês, nós estamos tentando encontrar os diversos coletivos e esses coletivos têm um canal Resistentes aberto para contar suas experiências, tá certo? Desejamos ser aí sim um canal de divulgação, um canal para que a gente tenha a maior pluralidade dessas ações daquilo que está acontecendo. Dentro de uma ideia, inclusive, seria quando estivéssemos em Economia de Francisco e Clara com o Papa Francisco, que vocês, jovens, transmitissem no canal Resistentes. Então, já fica aí também uma missão de quando nós formos nos encontrar com o Papa, para que nós possamos fazer um jornal compartilhando as experiências que estarão acontecendo. E aí, completando essa questão do jornal, né? Eu acho que cada região onde for acontecendo eventos, esses eventos podem ser gravados e esse pode ser material que a gente disponibiliza aqui, para ir conhecendo exatamente essas pequenas redes que estão acontecendo. Agradeço pela contribuição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Agora, Andrei. Andrei? Olá, pessoal. Boa tarde. Andrei. Isso. Estão me escutando? Sim, estando. Tá bem? Era eu? Sim. Tá. Então, eu sou o André, estudante em Pelotas, filosofia, e quanto também parte da ABF, dos Selecionados por Assis, eu tenho feito diálogos também aqui na base onde eu estou, no lugar de onde eu atuo. Então, era mais isso que eu queria falar com vocês, assim, enquanto Rio Grande do Sul, o que nós temos observado e falado. A Unicinos estava programando um grande encontro agora, a professora lá entrou em contato conosco, claro, era em Porto Alegre. Agora vi que a Carla se manifestou também, tivemos uma conversa muito bonita no canal Paz e Bem, também conversei com o Paulo e com outros participantes, foram momentos bem legais. Os bispos do Rio Grande do Sul, na Romaria da Terra, junto com as pastorais sociais, assumiram um compromisso muito forte com a economia de Francisco. Tivemos um momento muito bonito com a economia solidária na Romaria da Terra,
foi antes do período de isolamento, então teve... A Romaria da Terra é o evento mais resistente da Igreja do Rio Grande do Sul. Quem sabe seja o único evento da Igreja do Rio Grande do Sul que congregue o povo da resistência. E nesse evento nós tivemos uma apresentação da economia de Francisco Sublime. Até no dia da Romaria foi o dia antes do evento ser transferido. Então na Romaria ainda teve o nosso envio para Assis, né? Nós não sabíamos que o evento ainda ia ser transferido. Bem, eu trabalho na rede Scalifra ZN, como professor de uma rede franciscana aqui do Rio Grande do Sul, e a irmã Irani, reitora da UFN, da Universidade Franciscana, também assumiu um compromisso enquanto rede de estar integrada, né, no pedagógico da rede, tanto no Pacto Educativo Global, quanto na economia de Francisco, nos valores que a economia de Francisco suscita. Nós organizamos um grupo aqui em Pelotas, que estamos em união, e aí falo também sobre as nossas questões concretas, né? Aí a questão da identidade, eu acho que tudo que foi falado até então na reunião contempla o que eu penso, e o grupo que está junto com a Universidade Católica e a Universidade Federal e alguns professores aqui de Pelotas, está se somando em ações concretas. Nós, na escola, por exemplo, estamos em isolamento, então nós estamos incentivando a solidariedade dos alunos nos grupos, no banco de alimentos, na Cáritas, nas paróquias, para que as pessoas possam, né, ser solidários, mesmo quando as instituições de ensino, por exemplo, estão fechadas, né? Mas a Cáritas continua a sua atuação e as paróquias também, então, sermos solidários mesmo em isolamento. A Pastoral da Educação do Rio Grande do Sul, da qual eu faço parte organicamente, também assume o papel de estar integrado na economia de Francisco. Eu sou o único membro, do caso daqui, da pastoral que está participando, mas os demais estão unidos conosco. E assim também somando, e nesse ponto concordo com a opinião dos demais, que somos uma articulação, né, portanto, com identidade plural, identidades plurais, e que devemos somar nas ações concretas de cada lugar. Era isso. Paz e bem. Obrigada, Andrei. Eduardo, deixa só o Marcelo falar, que ele pediu para passar o que está acontecendo lá em Santo André. Marcelo, isso é legal, Sil, porque como a gente acabou juntando os dois pontos de pauta, aí depois dele a gente encaminha para fechar, beleza? Perfeito. Então, boa tarde, vou ser breve. Essa semana, então, a Diocese de Santo André é a estrutura da igreja, né, aqui na região de Santo André, Bernardo, Caetano, etc. Então, eles nos procuraram e falando, Frei, agora então é a época da gente aplicar a economia de Francisco, né? Diante desse caos e urgência. A gente já tem trazido, então, a economia de Francisco para a diocese e haveria até, inclusive, hoje um encontro em nível diocesano, né, da estrutura católica sobre a economia de Francisco. E aí nós começamos a fazer essa semana a reunião online, inclusive com o Banco Comunitário. Em São Bernardo, a gente tem o Banco Comunitário na Léo Comissari, e a gente vai entrar em contato, marcou uma reunião próxima agora para terça-feira com o Banco Palmas. Então, como articular as estruturas da igreja junto com a economia solidária e já a experiência que tem os bancos comunitários de como trabalhar essa rede online, inclusive para proporcionar geração de renda. Então, a gente está estudando um pouco isso. Só queria compartilhar isso, né? Quer dizer, como houve um interesse da diocese e uma preocupação com essas áreas mais periféricas, geração de renda, e isso a partir também da economia de Francisco. Eduardo. Legal. Então, gente, eu entendi, não sei se vocês também estão de acordo, que a gente acabou juntando esses dois polos da pauta, né? O das redes e o da prática, né? Então, a gente pode encaminhar aí a reunião. Então, eu vou fazer um pouco do que são os encaminhamentos e aí vocês comentam para a gente fechar. Primeiro, né, eu acho que foi muito produtivo, eu acho que é muito bonito ver todo mundo aqui nas redes, tem uma energia boa, porque a gente pode partilhar, aprender, discutir e continuar a caminharmos rumo a Assis, como o André falou, em 2020 ou 2021. Mas se for para ver o Papa, a gente espera até 2021, não tem problema, que aí o que mais importa é isso também. Agora, dos encaminhamentos, o que centralizou muito as falas aqui, né? Principalmente o que o Hamilton, o Rudá colocaram dessa necessidade de um mapeamento do qual o tamanho dos desafios. Eu penso que a gente poderia ter um primeiro encaminhamento, que é um levantamento, né, que a gente ainda não fez, né? A gente só tem um registro geral
após o encontro na PUC de São Paulo, de Assis. Então, a gente não tem... De Assis, não. De participantes da BEF, mas a gente não tem um levantamento das ações. Então, a gente poderia criar nessa semana um documento no Word, onde as pessoas colocam aí onde estão, o que fazem e onde ela traz a ABEF. A gente cria uma campanha de 1, 2 semanas, né? E talvez esse conteúdo de 1, 2, 3 semanas rodando, todo mundo se inscreve, a gente tem uma noção de qual é a abrangência da ABEF a nível nacional e quais são as ações articuladas, né? A Cláudia, por exemplo, e a Pâmela estão falando aí do trabalho com pessoas em situação de rua, campanhas de solidariedade, né? Acho que é super bacana isso. A gente pode tem que dar visibilidade para essas ações. Eu esqueci o nome daquele professor da PUC do Rio, ou não, da UFRJ, que esteve no nosso seminário, que ele falava de um nome que tinha, né? Marcos Arruda? Não, era outro professor. Ele falava agir localmente, pensar globalmente. Aí ele falou, não, agora é pensar e agir localmente. Carlos Weiner, boa, Cláudia. Pensar e agir localmente, pensar e agir globalmente. Ou seja, temos que articular esses campos, e todo mundo chegou à conclusão que é isso, né? Então, fazemos um levantamento da ABEF, que em 1 semana eu acho que dá, porque as redes são bem organizadas para a gente fazer essa organização. E desse cadastro a gente organiza 2, 3 pessoas aí que possam ajudar a gente a fazer um desenho de qual a abrangência da ABEF, aonde a gente está com mais força, aonde necessitaria de ações. Eu acho que tem 2 funções. Primeiro, nos localizarmos, e segundo, gera um documento para a longo prazo a gente ir trabalhando. É legal. O segundo ponto, o Fernando Pacheco colocou um ponto interessante. O Hamilton está colocando aqui, deixa eu só ver o que o Hamilton colocou. Tá bom, Hamilton, você daqui a pouco já coloca. E o segundo ponto seria nós termos um grupo, puxado aí, eu acho que o Fernando podia nos ajudar, Fernando Pacheco, que é um grupo de conjuntura, que faz um texto breve e lança um olhar sobre a conjuntura semanalmente para o grupo da ABEF, né? Para a gente espalhar por aí. Então, reunir um grupo nosso aí de gente que está sempre analisando a realidade, a Pâmela se dispõe, o Fernando pode ajudar, e aí eu não sei quem mais pode também, economia, atravessado mesmo, uma conjuntura socioeconômica, e o Ivan está colocando uma newsletter, é legal isso, né? Um informativo da ABEF sobre isso, acho que é bacana. Então, acho que poderia então o levantamento da rede, segundo um grupo de conjuntura. Terceiro, a Pâmela e o grupo todo, Rudá, Célio, André, todo mundo colocou essa questão de organização da rede nas deliberações de consulta, né? O Rudá saiu, porque ele falou que mandou uma mensagem aqui, falou que tinha que cuidar do netinho dele, e o André saiu também, mas a gente pode partilhar depois, que a gente pode criar uma estrutura de governança da ABEF além do WhatsApp, né? Porque como o WhatsApp é muita mensagem, mas vai ser assim, né? Não tem como, só quando bloqueia para a gente fazer algumas informes, a gente pode, depois desse cadastro, colocarmos no e-mail uma organização onde, gente, estou fazendo uma campanha tal, vocês têm estou envolvendo a ABEF numa campanha tal, vocês têm um dia aí para dar uma posição, que senão eu vou tocando aqui. Que aí gera uma dinâmica melhor e todo mundo fica... Não dá para jogar para o campo do WhatsApp que sumiu, que é normal mesmo a gente perder as conversas no WhatsApp e as discussões que são valiosas. Então, após esse cadastro geral da ABEF, que a gente faz nessa semana, a gente parte para esse grupo de e-mail onde ficam a gente para tomar deliberações assim. E é claro, é o que o Paulo falou, que nós estamos retomando uma rotina. E retomando uma rotina a nível nacional, porque nós estamos reunindo gente de todos os cantos. Então, eu acho que dá para fazer isso tranquilamente, né? Então, são esses pontos que eu queria colocar a partir de todas as falas. Tem umas inscrições agora, né, Sil?
Sim, tem o Hamilton e depois do Hamilton é o Célio. Eu só queria saber, Isabel, porque você colocou uma fala para o Eduardo, eu não sei se você quer falar para todo mundo ou não. Você só escreve aqui para mim se você quer falar para todos ou não, enquanto o Hamilton fala, tá? E depois o Célio. Hamilton, é você. Hamilton? Hamilton nos ouve? Tá desligado, Hamilton. Hamilton? Hamilton, não estou conseguindo. Também estou tentando liberar o áudio do Hamilton, não consigo aqui, pessoal. Então, enquanto o Hamilton não fala, a Isaura falou que... Desculpa, a Isabel falou que quer falar para todo mundo. A Isabel podia falar e depois o Hamilton e depois o Célio, tá bom? Isabel? Isabel? Pronto, Isabel, o seu áudio está ali. Pode falar, Isabel. Oi. É que eu tô com um cachorro aqui, eu não estava nem querendo ter... Eu não tô... tem um monte de cachorro latindo aqui, não estava nem querendo abrir o som, entendeu? Então, por isso eu estou escrevendo, e era só, tipo, falei, Eduardo, que era para, caso vocês possam só ler, resumir o que eu escrevi, é minha fala, pronto, era isso. Eu posso falar já. Então, Hamilton, você. Rapidinho. Não, o que eu queria sugerir, Eduardo, é a gente fazer um formulário no Google Forms que permita a gente listar de forma separada tanto a abrangência que a pessoa pode atingir, como as iniciativas que ela, por exemplo, sei lá, vou dizer aqui, favela contra o Covid, né? Por exemplo, tem essa iniciativa. Então, eu vou colocar dentro da minha ficha que eu tenho acesso a esse grupo, de tal forma que a gente possa localizar os grupos ou as iniciativas onde a gente tem contato, pelo menos, para a gente poder fazer esse mapa. Mas isso, o Google Forms, ele permite você organizar isso e cair já numa base de dados, num Excel. Então, eu queria sugerir isso. Se for muito complicado, porque não todo mundo consegue entrar numa folha dessas ou preencher e tal, é muito simples, mas se for complicado, daí manda para o Word. O problema é que isso daí vai exigir alguém de passar isso para uma base de dados e nessa base de dados compilar e poder fazer o mapa e tal. E a outra coisa é, quem precisa de gente para fazer esse mapa, tá? Para poder colocar essa informação tudo no lugar e ou por CEP ou de alguma maneira fazer o geoposicionamento. Não é nada, não estou complicando, não estou dando tecnologia aqui, é só para a gente saber onde que ele está acontecendo, para a gente ter uma noção. Quando a gente fala de mapa, a gente fala de geografia mesmo, né? O CEP da onde está acontecendo, para a gente poder ver essa realidade. Só isso. Legal, Hamilton. A Carla também está colocando aqui, né, a proposta é organizar uma área comum, Google Drive, com acesso a documentos que serão produzidos e, no caso de optarem por institucionalizar. Posso ajudar no desenho de governança da rede. Comentando, legal, Carla, suas propostas, comentando o que o Hamilton colocou, eu acho que é um encaminhamento bom. Se você puder nos ajudar, Hamilton, a gente forma aí um pequeno grupinho que pode fazer junto isso daí. Hamilton, quem pudesse dispor aí a nos ajudar nessa organização da rede nossa da ABEF, que seria legal, tá? Agora e a Carla... desculpa. Pode falar, Célio. Não, pode falar. Não, se você quiser terminar, termina aí eu falo, mas... Isso, só uma questão, a Carla colocou, eu acho que alguém mais colocou também, eu não estou me lembrando aqui, sobre essa questão de institucionalização, né? Mas, na verdade, a nossa ideia é que nós sejamos uma rede, ou seja, sem CNPJ, na verdade, a gente queria um espaço de organização nossa, né? Onde o grupo fomenta lutas, fomenta movimentos, e a partir da fomentação dessa estrutura, cria esse movimento social, mas sem estrutura, como é que chama? Oficial, né? Não sei, jurídica, na verdade, é o termo, né? Mas nós somos esse conjunto de movimentos. Bom, sou eu.
Queria colocar uma sugestão. Talvez tenha sido um equívoco da minha parte. Eu entendia o grupo de articulação como um grupo que discutia essas questões de posicionamento, tirar notas, participar de outras redes, né? Eu também. Eu percebo que aqui, pelas falas mesmo do Hamilton, do Rudá, acho que eles têm razão nas dúvidas que colocaram, eles não compreendiam dessa maneira. Então, eu acho que precisa ter um grupo mesmo de coordenação e que tivessem todos os subgrupos, pelo menos 2, 3 pessoas de cada um dos grupos, articulação, de organização, o de aprendizagem e o de comunicação, né? Nesse grupo, para que a coisa fique integrada. De fato, a gente não está com uma sala, nós temos várias salas, mas não temos uma sala comum. E eu sugiro que saia daqui a definição disso. Inclusive, assim, a tranquilidade de que, nesse grupo, quando for necessário tomar posicionamentos rápidos, ele também poderia tomar ou fazer encaminhamento para consulta breve, né? Fundamentalmente em questões que não nos afetam. Percebo que, no caso da renda básica, talvez tenha tido essa dúvida, mas se bem que, pelo menos no recurso que eu tinha, era pôr lá no grupo do WhatsApp toda a comunicação que veio da campanha da renda básica, eu botava lá, insistia para as pessoas replicarem, já com os memes, com as informações todas prontinhas, mas talvez não tenha sido eficaz, né, na coisa. Então, eu sugiro que tenha esse grupo. E acho que essa proposta que o André fez da campanha pelos hotéis é algo muito importante, que a ABF podia se debruçar sobre isso, e é algo muito urgente para fazer uma campanha para os hotéis. Ela, inclusive, abre uma fonte de renda até para os próprios hotéis também, porque o Estado, né, a União, poderia pagar essas vagas em um valor razoável, aí, não muito caro, mas que as pessoas pudessem hospedar. Olha o horror que está sendo lá em Las Vegas. 6.500 moradores de rua, e eles fizeram um risco no chão do estacionamento, enquanto isso eles têm 160 mil vagas em hotel fechadas em Las Vegas. É o que está se reproduzindo aqui no Brasil também. Então, eu acho que nós precisamos fazer essa campanha com urgência. E por último, precisa sair esse boletim semanal que dê esse corpo de tudo que as pessoas da ABFEC estão fazendo, e todo mundo tem que ter autonomia, né, nessa relação de confiança, para falar em nome da ABF, que eu não vejo problema de a pessoa participou de uma ação num bairro aí, e está dentro dos nossos princípios. É ela, um indivíduo que fez. É a ABF que está lá. Mais gente se engajou numa campanha mais geral, renda básica, ou o que seja, também é a ABF que está lá, né? A gente precisa começar a fazer isso. Afinal, não é abstrato a nossa articulação. Nossa articulação é resultado da ação de pessoas, são corpos, são pessoas concretas que estão interferindo na realidade e que podem e devem estar empoderadas para falar pela ABF. Uma última coisa. Eu acho que não cabe, assim, tudo bem ter o grupo de jovens no WhatsApp, mas era muito para preparar e dar assis. Agora, cabia estar mais integrado num grupo só, ou pelo menos quem queira estar, mas devia ser o grupo da ABF. Todos os jovens deviam estar lá, porque, de fato, eu vejo essa dificuldade. Muita coisa a gente vai fazendo, aí eu tenho que pedir para o Eduardo para passar para o grupo de jovens. É uma mediação que, ao meu ver, ela é descabida, e todos os jovens são muito bem-vindos para estar no mesmo grupo geral, né? Porque a causa de Francisco e Clara, ela extrapola gerações, né? Ou quem vai para CIS, ou quem ia para CIS, isso agora é um movimento geral e, ao meu ver, tem que ser encarado dessa forma, um aprendendo com o outro.
Eu acho que não temos mais nenhuma fala, né, depois da do Célio, que foi bem conclusiva e bem bacana, né? Tem muita gente aí tendo que terminar também a transmissão para ir para as atividades. O Andrei vai para a missa, boa missa. Fala aí, Ivan. Podem me incluir no grupo da BEF também, se for o caso. Que eu estou só no Juventude, né? Na Juventude e na do Rudá, né? Na do Rudá não, na do Marcos Arruda, que é o núcleo RJ. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Beleza. Então, vamos fazer assim. Eu acho que dos encaminhamentos, eu acho que foi muito produtiva a nossa conversa. As sugestões do Célio são acolhidas por todo mundo. Faz aí um sinalzinho, galera. Muito boas, né? Aí, acolhida, com excelência. Os que concordam permaneçam como estão, né? Que é o quê? Um grupo de governança está presente a representação da articulação, da comunicação, da aprendizagem e da gente que está por aqui, né? Os jovens estarem no grupo geral da ABEF, que vamos fazer essa mobilização e vamos, eu acho que um assunto para uma próxima reunião talvez seria começarmos a debater essas ações práticas como essa que o Célio e o André colocaram, das ações dos hotéis, das ações de campanhas práticas, né? Nós temos aí, eu até queria fazer uma conversa, a gente já conversou isso semana passada, mas queria retomar só para a gente bater o martelo. A Silvana, no caixa do ICC, nós temos, acho que da renda, da campanha que foi feita em torno para os jovens, foi de 2.100 e poucos reais, que ficou no caixa lá para usar agora para a CIS, mas acabou não ocorrendo a CIS, o dinheiro ficou ali. E aí a Silvana falou, veja com os jovens, né? Eu consultei os jovens acharam bem bacana de uma proposta que seria ajudar no trabalho que o Padre Júlio faz na Moca com a população em situação de rua. Estou falando aqui da realidade de São Paulo, né? Esse fundo iria. O grupo Tudo Ok, o que vocês acham dessa ação já de imediato, que temos um valor aí que poderia ser revertido para algumas ações emergenciais, né? Eu acho que está certo, Eduardo. Isso caberia mais aos jovens mesmo, porque foi uma arrecadação para eles, né? E se eles falaram isso, eu acho que está mais do que certo de dar esse encaminhamento. Só queria dizer que o Hamilton está pedindo para falar também. O Hamilton fala e aí a gente encerra então a reunião, galera. Hamilton, seu microfone está desligado. Alô? Vocês estão ouvindo? Agora nós estamos ouvindo. Tá. Então, duas coisas. A primeira é com relação à questão da comunicação interna, vamos chamar assim. O que eu queria sugerir, a partir do e-mail, né? Por exemplo, eu vou fazer uma representação da ABEF numa... Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos sim, pode falar. Uma representação da ABEF na Rede Brasileira de Bancos Comunitários, chutando. Eu quero aprovar um documento em nome da ABEF e da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Eu mando esse e-mail para todo mundo com o prazo que eu preciso para que aprovem. As pessoas vão receber esse e-mail e vão tomar uma decisão se concordam, se tem que fazer alguma modificação, se tem alguma coisa importante. Mas só no e-mail. E esse e-mail ele só serve para esse tipo de deliberação. O resto vai nas comissões que já existem, certo? Para isso existem as comissões. Se tiver alguma coisa que a comissão não resolva, daí manda através do e-mail, mas não através do WhatsApp. No WhatsApp, eu queria sugerir o seguinte, é uma pena que aqui não tem muita gente da comunicação, mas tem um sistema do WhatsApp que permite você colocar as informações mais importantes como se fosse uma newsletter pelo WhatsApp. Isso ajudaria a gente a ter uma pauta da ABEF no dia a dia. Então, tem coisa acontecendo, tem postagem no e-mail, tem postagem no site ou no Facebook. Isso vai parar nesse, vamos dizer assim, nesse resumo da semana das publicações da ABEF, e isso todo mundo recebe via WhatsApp. Por quê? Isso é uma forma de realmente todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo. E fora isso,
O que eu já tinha falado no grupo do WhatsApp é que no site armazene toda a informação das iniciativas que são tomadas, mas tem que passar pela comunicação, aí a comunicação tem que funcionar. Eu não sei como é que está, mas pelo que eu vejo, isso não está refletindo muito nem internamente, eu não sei fora, mas internamente isso não tá aparecendo, porque pelo menos no grupo do WhatsApp, que seria o principal canal, ele não aparece. Então eu acho que seria importante a gente reestruturar isso, para ver formas da gente receber informação e, ao mesmo tempo, tomar as decisões de forma democrática a partir de uma forma que não é o WhatsApp, porque esse grupo, efetivamente, essa é a minha opinião, ele não serve para a organização da ABF, serve para outras coisas, mas para a organização da ABF não funciona. Então, eu acho que a função é transferida para o e-mail, onde ali sim são tomadas decisões, onde se sabe as iniciativas que são tomadas. Tá? E, por último, essa questão da grana. Eu não sei que grana que é essa, quanto é, porque dependendo do valor, ela pode ser feita, inclusive, a favor da ABF, para as coisas que a ABF tem que fazer. Mesmo que seja uma articulação, tem coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, na área de comunicação. Então, só precisa saber quanto que é. Né? E isso aí é importante a gente começar a discutir, porque, tudo bem, foram jovens que fizeram a arrecadação e tal, mas a ABF tem umas necessidades. E a gente precisa começar a analisar isso. É isso. Eu gostaria de falar. Primeiro, vou começar de trás para frente. Hamilton, esse dinheiro foi uma vaquinha que os jovens fizeram. Não é um dinheiro da ABF, da articulação, nada disso. Eles fizeram uma vaquinha aí na internet e arrecadaram esse valor. O que acontece é que fica aparecendo a ABF, mas não é. É que como eles não tinham nenhum CNPJ, aí é outra coisa. É o Instituto Casa Comum que eu presido, que a gente emprestou a nossa conta para que o pessoal fizesse a aplicação, direcionasse o dinheiro arrecadado para lá, que eles não tinham onde colocar. Então, isso eu gostaria de deixar claro, isso não tem nada a ver com a ABF, é uma vaquinha que os jovens fizeram para que eles, para o pessoal que deu esse dinheiro era para que eles fossem para a CIS. Então, sabe, esse valor é uma coisa totalmente fora, então não tem nada a ver com a ABF. Então não cabe aqui. Então, não cabe. Isso, eu acho que o Eduardo só deu a título de informação. E realmente os jovens, daí entre o grupo deles, decidiram que esse dinheiro iria para o Padre Júlio, e até eu estou esperando eles me encaminharem enfim, as contas para eu depositar. Isso é uma coisa totalmente fora. Quanto à votação por e-mail, eu acho um pouco confusa, mas veja, eu acho. O que eu acho? Eu vejo que todo mundo aqui fala muito de comunicação, e acho que, não sei, eu acho que aqui a Isabel colocou que ela e o Paulo são da comunicação, então eu acho que precisaria os jovens, que isso na última reunião da ABF já foi decidido, mas eu acho que ninguém deu encaminhamento, eu não sei. Não. Mas já foi decidido que os jovens teriam um grupo que ajudariam a comunicação. Então, eu acho que aí é outra coisa, entendeu? Então, eu acho que a comunicação tem que se organizar, tanto na comunicação interna quanto na externa, ver os jovens que querem participar, quem quer participar e organizar essa comunicação. Porque toda reunião nossa é comunicação e ninguém resolve. Porque não funciona. Não. Tudo bem, Hamilton, então faz funcionar, entendeu? Então, se você quer, entra na comunicação, eu apresentei um plano. Eu apresentei um plano. Ei, Hamilton, tudo bem, eu não estou para discutir comunicação, porque eu nem sou, eu só estou falando o que eu acho que deve ser feito. Eu não sou da comunicação, não tenho nada com isso. Eu só estou dizendo que toda reunião, todo mundo fala da comunicação, eu acho que tem que ser organizado. Quem está afim de trabalhar comunicação, se reúne aí e organiza, entendeu? Eu acho que tem que ser organizado. Espera um pouquinho, eu não terminei. Depois que eu terminar, a reunião toda, todo mundo falou os 2 minutos, eu também tenho direito a falar os meus 2 minutos. Desculpem, eu estou marcando ele. Então, quanto à parte de votação, eu acho que o pessoal da comunicação pode sugerir uma forma de votação melhor. Eu vi a Salete falou e eu concordo com ela. Eu já participei de grupos horizontais. Desde que a pessoa vai fazer um trabalho, esse trabalho está dentro do que a ABF coloca, as cartas da ABF, tudo, eu acho que está tudo bem. Eu não tenho que ficar votando uma coisa que, sabe, é pertinente. Eu acho que as votações têm que ser para coisas realmente que
extrapolam a nossa carta e o que a BEF se propõe. Mas, enfim, se for votação, acho que e-mail talvez não seja o melhor modo, não sei qual é, e acho que isso a gente pode discutir não aqui, mas um grupo que se propõe a pensar sobre isso. É isso, obrigada. Posso falar rapidamente? A Salete queria também colocar uma questão. E aí a gente já está chegando no teto, Salete, Isaura, e aí a gente fecha. Não, é só que eu não sabia se todos tinham lido o que eu tinha escrito, porque o movimento que eu participo, né, que é a URI, como eu escrevi, estamos em 109 países, e obedecendo a Carta de Princípios, você pode usar o nome do movimento para fazer qualquer coisa, né? Então, eu acho que a gente poderia usar essa horizontalidade também na ABEF, eu acho que seria muito bom. Agora, gostei muito de ter participado da reunião, vi que tem muitas ideias maravilhosas e acho que a nossa urgência também, agora, nesse momento, é ajudar as pessoas mais necessitadas. Isso é primordial, né? Fazer chegar realmente essa ajuda da renda básica para todo mundo e ajudar na ponta a acudir realmente quem está mais precisando nesse momento em termos de alimentação e produtos de higiene. Bom, era isso, mas tem muita coisa linda para ser feita também. Valeu, Salete, obrigado. Isaura? Eu acho que, assim, quem é que está trabalhando agora é o pessoal de informática, que está tendo trabalho, que está tendo uma demanda de fazer sites, de organizar, de fazer... Se é que tem alguém que eu acho que deve estar trabalhando, é esse pessoal agora. Então, assim, voluntarismo para fazer um site ou para andar com alguma coisa, é só mediante mesmo uma prioridade de valores mesmo. Tem que viver e vai ter que receber por isso. Agora, eu acho interessante a colocação da Salete, que o momento é da gente canalizar nossas forças para essas coisas emergenciais que estão demandando a pandemia, né? E eu acho que é bonito a gente estar reunido aqui para pensar e redirecionar as nossas reflexões e redirecionar os nossos objetivos, que isso fortalece a gente, também acho. Concordo. Muito bem, Isaura. Gente, então para encerrar nossa conversa, que já vai chegar às 6 horas, mas que foi muito produtiva, queria, primeiro ponto, antes de só falar um breve encaminhamento que a gente já falou várias vezes, se nós poderíamos criar uma rotina, pelo menos nessas primeiras semanas que estamos nos ajeitando e criando rotina virtual, da gente se encontrar na próxima semana. A próxima semana, quem sabe no sábado, né? Mantermos essa reunião ao sábado, às 4 da tarde. O que vocês acham? Boa ideia. Boa ideia? Uhum. A Cláudia falou que sim. Silvana? Sil? Claro, Frei Marcelo que sim. Ideia. Legal. Ah, tá. O Ivan tá colocando aqui que poxa, votação por Boa formulário ideia. e tal. Legal, obrigado, Isabel. Eu acho que nós poderíamos seguir um pouco disso que Silvana e a Salete colocou. A Carta de Princípios é a nossa base para a gente fazer todos os debates, né? E encampar todas as lutas. Mas o que a gente pode fazer? Nessa semana, então, a gente fica de organizar um grupo de coordenação, né? Que tenha representação suficiente e tal, e que nós tenhamos um espaço de consulta para todo mundo ter que participar. Concordo com o Hamilton, a gente precisa criar esse espaço então de conhecimento das decisões e das representações, isso é muito importante. Então, o que nós faríamos agora? Eu vou, terminando a nossa reunião, a gente joga no grupo geral, faz a divulgação para o grupo dos jovens, para os jovens migrarem para o grupo geral, e o grupo de jovens fica só mesmo para aqueles debates ainda de gente, das questões mais ligadas à viagem, que os jovens estão tendo uma dificuldade gigantesca aí com as empresas aéreas, né? Mas o grupo geral fica para todos atuarmos. Tem os grupos de trabalho como articulação, que é um grupo que cabe a todos que estão aqui, porque é articulações, e a gente acerta, alinha melhor esses grupos. A comunicação também, a Isabel e o Hamilton estão tirando aí de propor uma reunião, né, com todo mundo. Então, acho que a gente começa essa semana já criando uma rotina de trabalho na ABEF e a gente divulga isso no grupo geral para todo mundo ficar sabendo e se mobilizarem, né? Mas é por aí que a gente caminha, beleza?
Isso aí. Então partimos para curtir nosso sábado. Edu. Quem quer falar ali? Paulo, Paulo, por favor. só para terminar aqui, olha, eu agradeço e a a bênção todos. final, Eu na verdade, do meio para o final, eu comecei a gravar porque achei que a reunião estava muito boa, né? Então, eu vou deixar isso para uma deliberação do grupo, se na próxima transmissão nós vamos ou não colocar todo esse material no YouTube. Aí faz a transmissão em tempo real ali. A gente tem as duas opções, faz a transmissão em tempo real, aí conseguimos pegar as colaborações das pessoas, e eu acho que fica muito mais rico. Agora, é sempre um limite de pessoas que eu acho que tem que trabalhar dentro desse grupo aqui, tá certo? Então, seria só essas duas considerações em relação a isso. Então, no próximo sábado, hoje é dia 4, estamos falando no dia 11, né? A princípio, dia 11, às 16 horas, nós faríamos mais uma reunião. Aí eu tenho que propor uma coisa, já que vai ser no dia 11 de abril, certo. No dia 12 eu faço aniversário. Pronto. Então, cada um traz um salgadinho na sua casa mesmo e a gente faz uma festa. Gostei da ideia. Quando acabar, muito bom. Traz uma cerveja, tá? E tira uma meia hora quando acabar, fazemos uma festa. Vocês topam? Eu gosto. Convidados. Eu não vou poder oferecer bolo, então cada um faz o seu pedacinho. Você fica devendo o bolo e a gente partilha o que tem em casa. Assim que acabar a quarentena, eu entrego o bolo, mas no dia 11 cada um traz alguma coisa. Tá Beleza. Beleza, pessoal. Forte abraço. Cuidem-se. Parabéns a todos. Tchau. Valeu. Tchau.